Bom dia! Estamos aqui para a terceira semana do Desafio Rotina com Propósito e hoje, baseado no capítulo 3 do livro Liturgia do Ordinário, a gente vai refletir sobre escovando os dentes. É o título do capítulo, né? Não que a gente vai ficar aqui refletindo sobre o hábito propriamente dito do escovar os dentes, mas mais uma vez a autora traz uma atividade rotineira, ordinária, para pensar coisas eternas. E nesse capítulo ela reflete muito sobre o cuidado com o corpo e ela começa essa reflexão falando um pouco sobre o cuidado e a manutenção. Porque é isso que a gente tem que ter com o corpo, né? O corpo ele exige muito cuidado e manutenção. E ela chama atenção que essa manutenção, ela é muitas vezes enfadonha, mas é necessário ser feito. É necessário que ela seja feita para que a gente possa experimentar o bom e o belo. Por exemplo, eu escovo os meus dentes e ela diz que para ela é uma atividade rotineira e às vezes enfadonha e às vezes até ela se rebela contra essa ditadura dos dentes, né? Mas a gente precisa realizar essa manutenção rotineira e enfadonha para poder se deliciar com uma maçã, a mordida de uma maçã crocante, ou seja, aquelas coisas que muitas vezes a gente faz, né? E não apenas no cuidado com o corpo, mas da vida, que a gente precisa dessa rotina e manutenção para que seja possível experimentar o bom e o belo, né? Ela me traz eu separei aqui um trecho que ela diz: essas pequenas tarefas de cuidar dos nossos corpos, cotidianas como são, funcionam como uma confissão corpórea de que o nosso Criador, que misteriosamente se tornou carne, fez os nossos corpos bons e merece a nossa adoração em e por meio das nossas células, músculos, tecidos e dentes. Então, mais uma vez, esse cuidado com o corpo é uma adoração, porque quando eu cuido desse corpo, eu reconheço que Deus fez essa obra aqui, boa e bela, e eu vou cuidar dela por isso, né? Então, o corpo, ele é em si uma adoração. A gente vai caminhar mais nisso. Então, ela fala que também o corpo, ele ficou associado à vergonha por causa da queda. Adão e Eva andavam livres e nus no jardim, mas após a queda, eles passaram a sentir vergonha da própria nudez. Então, ela associa essa vergonha do corpo à queda, né? Então essa queda trouxe vergonha, então é como se existissem coisas do nosso corpo que a gente sente vergonha até de mencionar que é necessário, né? Então perceba como o corpo, às vezes, ele traz uma ideia de algo indigno, de algo impuro, né? Quando a própria palavra fala da carne em oposição ao espírito, muitas vezes a gente toma essa palavra como se essa carne aqui fosse algo desprezível em relação ao espírito. Mas nesse capítulo a autora reflete o quanto o nosso corpo, ele é uma obra criada por Deus, ele é algo belo, né? Ele é importante e ele é valorizado. E como que ela diz isso? Primeiro ela dá alguns itens. Ela fala que nós fomos criados, Deus escolheu nos criar como seres corpóreos. Nós vivemos a obra de Deus em um corpo, através de um corpo. Quando nós morrermos, o nosso corpo será ressuscitado e glorificado. Jesus foi encarnado, né? O próprio Deus se tornou carne, se tornou corpo, e Jesus viveu em corpo, passando por todas as coisas vergonhosas que esse corpo traz. E Jesus se ressuscitou e ascendeu aos céus em corpo. Então, ela fala que a queda trouxe essa sensação, essa vergonha ao corpo, sim, a nudez passou a ser coberta, mas ao mesmo tempo a própria encarnação de Jesus redime a corporeidade. Ou seja, a obra de Jesus, eu falo muito disso aqui, que a obra de Jesus, ela não vem redimir apenas a relação do ser humano com Deus, mas ela veio redimir todo o prejuízo da queda, né? Veio restaurar todo o prejuízo da queda. Então, se antes da queda o homem vivia em liberdade com seu corpo, o sacrifício de Jesus também redime essa vergonha que a queda trouxe para o corpo.
Então, ela cita uma oração judaica que adora a Deus por causa dos orifícios do corpo e por causa de coisas bem carnais, ordinárias e mundanas do nosso corpo, né? Então, trazendo essa memória de que o mesmo Deus, ela fala isso em algum momento, o mesmo Deus que coloca em ordem, que mantém em órbita os planetas, é o Deus que se ocupa dos orifícios do nosso corpo e que tudo isso funcione em harmonia. Então isso aqui é criação de Deus também. Isso aqui é belo, isso aqui é belo e motivo de adoração ao Senhor, tá? E ela fala uma frase que eu achei maravilhosa: eu vou lutar contra a queda no meu corpo. Então, quando eu estou cuidando de mim, estou fazendo o cuidado e a manutenção que o meu corpo exige, com alimentação, com atividade física, com autocuidado mesmo, cuidando dos meus cabelos, lavando o meu rosto, tudo isso eu estou lutando contra a obra da queda, eu estou lutando contra a obra que Satanás quis implantar através da queda, né? Então, isso aqui também é obra do reino. Cuidar desse templo do Espírito Santo também é obra do reino. Ela apresenta essa visão dicotômica que eu já falei aqui sobre, não falei exatamente, mas que a gente associa esse corpo a algo desprezível. Então a gente pode cair em dois extremos, que é, primeiro, uma busca pelo corpo perfeito. Ele é tão importante que eu vou dar uma atenção a ele, buscando a perfeição dele. E por outro lado, um outro extremo que é de como isso aqui é desprezível e tende à deterioração, não vou ligar para ele, não vou me importar com o que como, com cuidar dele. Então esses dois extremos são pecado, são erro. Qual é a visão redimida em relação ao corpo? Que nós somos mordomos dos nossos corpos como dádivas. Esse corpo que Deus te deu, o corpo que Deus me deu, é uma dádiva do Senhor. E assim como eu sou mordomo da criação, eu sou mordomo das minhas finanças, eu sou mordomo desse templo do Espírito Santo aqui. Ele não foi feito, eu sou mordomo, não dono, né? Ou seja, esse corpo não é feito para eu usar como eu quiser. Ele é uma propriedade do Espírito Santo. E eu uso esse corpo para os fins do dono dele, tá? Então, a moralidade das escrituras, quando a escritura fala com relação à atividade sexual, quando a palavra fala com relação a como eu lido com as paixões da carne, não é uma moralidade de restringir o prazer desse corpo, mas é uma moralidade que visa o uso correto desse corpo, porque como ele é um templo do Espírito Santo, ele é uma dádiva, ele é sagrado, e como algo sagrado, ele só pode ser usado para o fim ao qual ele se destina. Qualquer uso que eu faço desse corpo, que eu faça desse corpo, diferente do fim para o qual ele foi criado, é uma profanação, tá? E ela usa ela fala que quando eu uso esse corpo de maneira indigna, é como se eu tivesse, é a mesma coisa de eu pegar pão e vinho de consagração a deus Wicca. Para quem não conhece, a deus Wicca é bruxaria branca, né? Então eu usar esse corpo de maneira indigna é tão idolatria e profanação quanto adorar outros deuses. Ela diz aqui: ao invés de templos do Espírito, passamos a ver os nossos corpos como ferramentas para satisfazer as nossas necessidades e desejos. Isso quando eu olho para o meu corpo como dona, ao invés de mordomo. Nossos corpos adoram ao Deus ou ao único Deus, ou aos deuses desse mundo. E ela cita como deuses desse mundo o sexo, a juventude e a autonomia, ou seja, eu fazer o que eu quiser com esse corpo. E nessa autonomia eu destaco o fato da comida. Como a gente nutre esse corpo, isso é algo muito relevante da gente pensar. Porque nós, como cristãos, a gente fala muito contra o pecado do corpo com relação à imoralidade sexual. Mas a gente é negligente com relação ao pecado com o mesmo corpo com relação à comida, né? Com a glutonaria, que é pecado também. Ignorar o ensino da Escritura sobre o uso apropriado do corpo e usar os nossos corpos para uma falsa adoração, sexo, juventude e autonomia, são uma profanação do sagrado, tanto quanto usar pão e vinho consagrados numa cerimônia da deusa Wicca.
E um último trecho aqui. Semelhantemente, quando denegrimos os nossos corpos, quer por negligência, quer nos olhando no espelho e contando os nossos defeitos, estamos desprezando o local sagrado. Olha que poderoso isso. Quando eu olho para o meu corpo e fico reconhecendo defeitos e o que deveria ser diferente, eu estou desprezando um local sagrado. Qual é o caminho da adoração nesse sentido? É eu olhar para o meu corpo e reconhecê-lo como templo do Espírito Santo e perfeito como tal, né? Perfeito. E como tal, eu devo zelar por ele. Muitas vezes no âmbito do templo, né, das nossas atividades eclesiásticas, determinadas tradições e congregações dá um valor muito grande ao altar. Não é qualquer pessoa que pode subir, não é qualquer pessoa que pode tocar. Nossa, cuidado imenso com o que você vai fazer no altar, porque o altar é santo. E com relação ao nosso corpo? A gente muitas vezes lida com isso com relação à atividade sexual. Mas não é apenas isso. Quando nós apontamos defeitos, quando nós não criamos, quando nós não damos ao nosso corpo aquilo que ele precisa, também estamos profanando o local sagrado. Amém? Profunda essa reflexão, né? O desafio dessa semana vai estar aqui na descrição do vídeo. Que seja uma semana abençoada na nossa vida, nos nossos corpos e através deles. Amém?